Olá, no programa de hoje, as mudanças do sistema partidário brasileiro em 40 anos. Os papéis no jogo de poder de legendas tradicionais e de siglas emergentes, a relação que elas estabelecem com a sociedade e os governos, e os desafios atuais na construção de maiorias parlamentares em um quadro fragmentado. Eu vou conversar com Vinícius Alves, doutor em Ciência Política e professor do IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Vinícius. Um prazer recebê-lo. Olá, Marco. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Vinícius, em um recente artigo publicado na revista Part Politics, você e o pesquisador Pedro Floriano Ribeiro, da Universidade Federal de São Carlos, investigam o engajamento partidário e as percepções dos filiados em relação às instituições democráticas no Brasil. E vocês optaram na abordagem por uma divisão dos partidos nacionais em 3 gerações. Por que esse recorte? Sim, esse recorte, Marco, ele dialoga com uma teoria muito difundida, né, no campo do estudo de partidos políticos, de que os partidos precisam se adaptar ao ambiente, né, para sobreviver, para recrutar, para engajar, mobilizar afiliados. Então, o contexto histórico, político, social em que eles emergem, ele é capaz de imprimir algumas características, né, alguns padrões e dinâmicas desse engajamento. Foi com esse pensamento que a gente iniciou essa pesquisa e a gente propõe, né, no caso, a partir da experiência brasileira, 3 gerações de partidos, né? A primeira geração com início nos anos 80, ali no começo ali da transição democrática, até o final da década de 80, né, quando culmina com a promulgação da Constituição de 88, uma segunda geração que nasce de disputas internas, né, entre lideranças partidárias e dá origem, né, do final dos anos 90 até meados da década de 90, do final da década de 80 até meados da década de 90, a segunda geração, e uma terceira geração, a gente tem um hiato, e a partir de 2003 começa uma terceira geração de partidos no Brasil, né? E essa geração já surge num ambiente marcado por uma desconfiança crescente, né, acelerada, em relação tanto aos partidos políticos e em relação às instituições democráticas também. Ao comparar, né, as atitudes políticas e o engajamento dos membros de partidos antigos e novos, o estudo de vocês concluiu que os filiados de partidos de primeira geração demonstram maior resistência a discursos antidemocráticos e são menos propensos a questionar a legitimidade das instituições. Vinícius, isso tem a ver com bases ideológicas e programáticas mais sólidas dessas legendas? Sim, certamente, Marco. O contexto que envolve o surgimento, né, desses partidos de primeira geração, a gente precisa, né, voltar um pouco na história para relembrar que durante a ditadura, né, a gente teve uma imposição de um bipartidarismo artificial e que, ao final, né, ali da década de 70, né, já no começo da década de 80, surgem, né, uma primeira onda aí de fragmentação, se a gente pode dizer isso, né, porque o bipartidarismo era tão artificial, não acho que comportava pela realidade, né, no nosso sistema político, mas a partir desse momento em que a gente tira essa asfixia dessa necessidade de bipartidarismo no Brasil, a gente tem disputas ideológicas, né, sendo travadas de uma maneira mais aberta. Inclusive, essas disputas são muito presentes ali no contexto da Assembleia Constituinte, e esses primeiros partidos, né, esses partidos da primeira geração, eles são muito influentes, né, sobre o texto da Constituição. Então, as disputas, elas aconteciam numa dimensão mais ideológica, assim, programática. Esse primeiro momento, até mesmo para a constituição da identidade, né, desses partidos, a gente teve uma base mais ideológica em relação às gerações seguintes. Na chamada segunda geração, né, surgem ali legendas resultantes de disputas internas e divergências programáticas. Como que esse traço de origem se refletiu no comportamento desses partidos de lá para cá?
Essa questão é importante, né, a gente retomar esse ponto, porque, embora às vezes a gente desconfie, né, sobre a existência de partidos no Brasil, não é porque eles não existam como figuras ideais, né, atores ideais, eles não se comportam necessariamente de uma maneira como se espera, não quer dizer que eles não existam, né, e tanto existem que existem disputas, né, internas aos partidos, que são capazes, muitas vezes, de levar a cisões, né? Então, os partidos da segunda geração já nascem num contexto em que tem alguma desconfiança já no ar, sempre existe, né? Essa característica, ela é marcante, não só no Brasil, né? Mas é uma realidade dos sistemas políticos contemporâneos, conviver com algum grau de desconfiança em relação a organizações políticas e instituições, né, democráticas, em alguma medida. Mas os partidos de segunda geração, eles já começam a abrir um espaço maior para essa desconfiança, e muitas vezes por não terem sido absorvidos, né? Algumas demandas, algumas pressões internas não foram capazes de ser recepcionadas ou absorvidas dentro dos partidos de primeira geração. Então, assim, a ambição política, né, de algumas elites. Só para você continuar seu raciocínio, Vinícius, seria interessante só pontuar, por exemplo, quais são, né, os partidos de primeira geração, nominá-los, alguns deles os principais, e o que seriam os exemplos aí de segunda geração, né, mais vistosos. Ótimo, ótimo, claro. Quando a gente fala dos partidos de primeira geração, foram aqueles, né, marcados, que foram marcantes durante o processo, né, de redemocratização do país. Então, eles estavam no momento fundacional do nosso sistema democrático. A gente está falando de partidos como o PT, como o MDB, como o PSB, o PCdoB, até mesmo o PSDB, né, que nasce de uma clivagem ideológica em relação ao MDB, durante o contexto da Assembleia Constituinte. A segunda geração de partidos, a gente já está falando aqui do final da década de 80 e meados da década de 90, e aí a gente tem partidos como o Avante, né, antigo PTdoB, Cidadania, o PSTU, o PCB, o PSL, o PP. Alguns já mudaram de nome, né, inclusive, de lá para cá. Sim, exato. Exato. E aí, na terceira geração de partidos, a gente tem, a partir dos anos 2000, meados da década de 2000, em 2003, a gente tem um momento muito marcante, né, no nosso sistema político, que é a primeira vez que o PT chega à presidência da República, e esse momento ele é muito decisivo para alianças partidárias. Então, até mesmo a insatisfação dentro do próprio campo da esquerda, né, do campo mais progressista, leva ao surgimento de alguns partidos, né, cisões internas dentro do PT, que dão origem ao PSOL, por exemplo. A gente tem também o Rede de Sustentabilidade, que surge mais à frente, né, também. Sim, exatamente. Exatamente. A gente tem uma insatisfação, porque o sistema político, né, o nosso sistema político, o presidencialismo de coalizão, ele para que o presidente consiga, né, governar com uma base um pouco mais estabelecida, ele precisa de alianças para além do seu campo ideológico. Muitas vezes ele vai buscar, né, no caso o Lula buscou alianças com partidos de centro e mesmo de direita, né, e isso acaba causando uma fissura também, né, dentro, não só dentro do seu próprio espectro, mas entre partidos que se aliaram ao PT e provocaram uma nova onda aí, né, de fragmentação do sistema. Já em relação aos membros, né, de partidos de terceira geração, analisados no artigo, vocês apontam que eles tendem a ser mais insatisfeitos com o funcionamento da democracia no país. Quais razões explicam esse desencantamento? Sim, acho que a maior questão a gente tem uma questão sobre a insatisfação em relação a instituições democráticas, mas o contexto em que esses partidos, novos partidos e novos filiados,
eles ingressam no sistema político, é um contexto marcado por muita desconfiança, né? Até mesmo uma escalada de hostilidade entre adversários. Então, a gente tem esse descrédito dos partidos, tem uma situação que é até mesmo, de alguma forma, contra-intuitiva, né? A gente tem, num momento em que, simultaneamente, está acontecendo uma erosão da confiança, da credibilidade dos partidos junto à sociedade, a gente vê o crescimento do número de filiados, né? Uma tendência crescente. Então, assim, o que é capaz de explicar isso, né? Tem uma certa animosidade em relação a adversários, a gente vê, essa é uma característica, na verdade, comum a todas as gerações, né? Existe um percentual próximo ali de rejeição a pelo menos um partido, mas os partidos de primeira geração, em geral, eles são menos insatisfeitos com o funcionamento da democracia no país, em comparação com a segunda e terceira. E, mais importante, né, os novos partidos e os novos filiados carregam uma perspectiva antissistema. Assim, né? Eles são mais propensos, né, são mais inclinados a acreditar que a democracia poderia funcionar sem partidos e congresso. Né? Na visão, então, de novos partidos e novos filiados, ao contrário, né, da nossa base de comparação, né, os partidos de primeira geração e filiados mais antigos, que estão mais aderentes assim, né, a organizações políticas e instituições democráticas. Eles não concordam, eles tendem a ter mais resiliência, né, com essa afirmação de que a democracia poderia funcionar sem partidos e congresso. Né? São duas instituições muito centrais, né, para o funcionamento de democracias representativas. Por isso, essa perspectiva antissistema, né, que vai ganhando corpo, vai ganhando espaço a partir desse momento histórico, né, que a gente delimitou da terceira geração em diante, em especial, ela traz para dentro dos partidos essa insatisfação, né, que é mais do que uma insatisfação com o funcionamento da democracia, né? Ela é uma insatisfação com instituições centrais para o funcionamento de democracias representativas, né, atualmente. Então, a gente vê um sinal de alerta, de alguma maneira, né? Porque os partidos precisam passar por um processo de renovação. É normal, é natural que se espera que os partidos, né, assim, precisam atrair novos membros, né? Engajar os seus membros, mas é um processo de sobrevivência que busquem, né, novos quadros, novas pessoas, né, para mobilizar em torno das suas pautas. Nesse momento específico, a gente vê, né, não só no Brasil, mas em outros países, a gente tem uma perspectiva comparada, né, nessa pesquisa. Não é que a gente está tratando do caso do Brasil, que a gente está isolado. Né? É muito importante deixar claro isso, que hoje no mundo, né, a gente vê alguns países, democracias jovens e democracias mais estabelecidas, assim, experimentaram ou estão experimentando a ascensão de lideranças populistas. Né? E o que essas lideranças populistas fazem? Né? Elas, basicamente, acreditam, né, as instituições democráticas, todas as mazelas. Né? Assim, a democracia é um sistema político que pode ter suas falhas, mas ela mira entregar coisas para a sociedade. A partir do momento em que a gente vê novos partidos, novos filiados, desacreditando ou achando que são acessórios, né, partidos e congressos para o funcionamento de uma democracia, a gente coloca em risco uma noção mais plural de organização política. Né? Claro que a gente pode ter dúvidas, né, pode ter críticas em relação à representatividade dos partidos ou mesmo do Congresso, que poderia ser mais diverso, mais plural, mas uma coisa é acreditar que eles precisam ser melhorados, outra coisa é acreditar que eles são acessórios para o funcionamento da democracia. Então, a gente vê que esses novos filiados e novos partidos, eles fazem mais eco a essa retórica antissistema. Outro apontamento que vocês trazem, né, de que a perspectiva de vitória eleitoral é atualmente mais relevante para motivar a participação de filiados do que o nível de democracia intrapartidária. Como que lá na frente, né, isso
pode acabar incentivando o próprio fisiologismo, né, no exercício de mandatos, né, daqueles filiados que alcançarem essa condição. Sim, esse ponto é fundamental, uma discussão que remonta a um ponto central da literatura em ciência política. Trata de incentivos seletivos, incentivos coletivos para a mobilização, né, para o ativismo partidário. Nessa pesquisa, a gente estabeleceu alguns cenários, né, para avaliar qual o nível de engajamento, né, dos filiados em relação a algumas possibilidades, alguns cenários futuros, né, como a possibilidade de exercer mais influência sobre as decisões internas do partido, como seleção de candidatos, escolha de dirigentes, a possibilidade de vitória do seu partido e também a possibilidade de vitória de um partido que você odeia, né? A gente utilizou essa expressão. Nessa pesquisa em específico, a gente não identificou, né, diferenças em relação a anseios por mais democracia interna. Como você disse, a gente tem uma questão muito relacionada à vitória do seu próprio partido, como um elemento que estimula, né, a participação, mas eu também chamaria atenção para esse outro elemento, né, que é indistinto, é sistemático, né, o engajamento pelo ódio, né, que a gente discute em outra pesquisa com o professor Pedro Floriano Ribeiro, com colegas da UFSCar também, Pedro Paulo e Luiz Gustavo. Nessa outra pesquisa, a gente identificou que o cenário de possibilidade, né, diante da possibilidade de vitória um partido que se odeia, né, os filiados tendem a se engajar mais. Então, junto com esse cenário, né, como você falou, de um certo ideologismo, né, em uma busca por interesses seletivos, né, interesses individuais, isso sempre esteve presente de alguma maneira, né, na motivação. Não é descartável, né? Essa é um dos elementos influentes, tratado como um elemento influente, mas nessa outra pesquisa que eu mencionei, que dialoga, né, com essa pesquisa recentemente publicada, a gente foi capaz de identificar uma propensão ao engajamento de alta intensidade diante do cenário de vitória de um adversário que você odeia. Então, assim, isso esvazia um pouco, como você disse, né? A questão do fisiologismo também está nesse lugar. Você se motiva muito mais por uma perspectiva de animosidade, né? de rejeição extrema ao adversário, do que necessariamente por uma pauta, programa, coletivo, compartilhado entre os membros do seu grupo partidário. Trazendo nossa conversa, Vinícius, para os desafios atuais, né, houve uma mudança nos últimos anos na correlação de forças entre o Executivo e o Legislativo, sobretudo a partir do advento das emendas impositivas. Como que elas impactaram comportamentos de bancadas partidárias, né, de todas as gerações, digamos assim? Uhum. Essa questão é mais profunda, assim, né? Ela está ligada a uma discussão mais estrutural do nosso sistema político, né? A gente tinha, até então, um presidente com poderes orçamentários que eram capazes de estimular uma maior coordenação, né, de bancadas na Câmara, né? Assim, para essa ligação entre executivo e legislativo sempre foi construída em torno dos partidos, né? É bom que se diga isso, né? E o presidente da República sempre teve um papel primordial. Não é que ele foi totalmente escanteado, mas nesse momento, com a redução, né, assim, desses poderes orçamentários, o Congresso tende a ganhar mais espaço, né? Assim, então, existe um risco, assim, de alguma maneira, da gente perder, né, uma forma de organização que até então era estabelecida, com a eleição de um presidente que dialoga com o Congresso. Claro, muitas vezes o Congresso não vai ser receptivo à agenda do presidente, mas isso faz parte, né, da construção democrática. Mas no momento que a gente vê essa maior
hostilidade, né, a essa lógica da política partidária, né, que se manifesta entre, principalmente, os partidos, né, os novos partidos, né, entre atores que ingressaram num momento de maior ceticismo, né, em relação à política partidária, esse é um elemento que acrescenta uma dose extra de complexidade, né, para a gente tentar construir soluções, consensos, né, que são necessários entre partidos diversos, né, que ocupam, né, a Câmara dos Deputados. A gente convive ainda com o sistema presidencialista, né, o presidencialismo de coalizão está em debate, está, de alguma maneira, em transformação, justamente em razão dessas questões do empoderamento do legislativo, mas, para além dessa dificuldade, né, da redução dos poderes de coordenação ali do presidente em torno de sua agenda, existe também essa dificuldade do maior ceticismo em relação à política partidária. Se os filiados, né, se os dirigentes partidários de novos partidos, eles são menos receptivos a essa lógica, essa gramática de negociação da democracia com partidos e congresso, é mais difícil, né, de construir alianças e ter uma relação entre executivo e legislativo mais estável. Tem algum caminho, Vinícius, dentro das atuais regras do jogo para que isso não se torne uma tônica, inclusive em futuros governos, né, esse quadro de dificuldades de um governo que tem que lidar o tempo inteiro com dissidências nos partidos da sua própria base, né? Não adianta mais dar cargos no primeiro escalão, e ainda assim o governo vê partidos se voltarem contra ele em votações? Sim, eu acho que um passo importante está sendo dado agora em relação à transparência na execução, né, das emendas, né, na autoria também. A gente conseguir ter esse tipo de informação é o tipo de coisa que pode, em médio prazo, ao menos, estabelecer uma relação mais clara sobre quem está governando, né, ou quem está direcionando esforços para que agenda, para que pauta. Isso é muito importante porque não se trata de negar, né, ao legislativo, aos deputados, né, a legitimidade de buscar recursos para levar para suas bases, né? O Brasil é um país que convive com desigualdades regionais extremas, né? Acho que é importante a gente conseguir ainda conciliar de alguma maneira. Então, eu acredito que ter um pouco mais de transparência em relação a essa execução pode levar a gente a um caminho em que a sociedade também possa ficar um pouco mais atenta em relação aos partidos que estão construindo uma alternativa política, porque, no fundo, a discussão é essa, né? O executivo, ao perder esse espaço que tinha, ele perde também a capacidade de coordenação nacional de algumas políticas, né? E, ao perder isso, a gente tem uma capacidade estatal diminuída, né? Assim, em relação ao enfrentamento de alguns problemas que demandariam uma certa dose de maior centralização, né? Então, nesse jogo aí, né, nesse novo equilíbrio de forças entre executivo e legislativo, ter mais transparência sobre a destinação de recursos é algo que tende a ser saudável para a gente estabelecer uma relação, uma conexão menos frágil entre os partidos e a sociedade. Uma redução, né, um certo enxugamento do quadro partidário poderia ajudar? Ainda temos, né, mais de 30 partidos no Brasil. Certamente. Esse número ele chama muita atenção mesmo. Não dá para... Embora os partidos sejam, né, por obrigação legal, têm que ser nacionais, né, a gente vê que muitas vezes essa não é a realidade, né? A gente não tem 30 partidos com plataformas nacionais, e isso acaba sendo refletido, né, na atuação desses partidos, né, ou desses deputados no parlamento, né, no Congresso brasileiro. A gente tem uma fragmentação que dificulta a construção
de consensos, de acordos políticos para levar políticas adiante, mas também tem uma questão que leva ao descrédito, né, que tende, né, assim, no limite ao descrédito do sistema político, porque os cidadãos, né, os eleitores, não são capazes de identificar, cai naquela questão da indistinção, né, são indistintos não, aos olhos dos eleitores, muitos dos partidos. Então, reduzir o número de partidos e ter mais transparência sobre como atuam, né, suas principais lideranças, suas faces públicas, né, pode construir um elo, né, menos frágil entre os partidos e a sociedade. Nosso tempo está acabando, Vinícius. Queria encerrar nossa entrevista só com uma breve reflexão sua sobre um assunto que dominou o noticiário recente. Às vésperas do Carnaval, o presidente Lula anunciou 2 trocas ministeriais importantes. Nízia Trindade deixou a Saúde, para onde foi o então ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e assume a pasta responsável pela interlocução com o Congresso, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Qual o sentido dessas mudanças na sua avaliação? Essa é uma tensão que dialoga, né, internamente ao PT e que transborda, né, os limites da organização partidária. O PT é um partido que agrega, né, diferentes correntes, não existe unidade dentro do PT, é bom que se diga isso, né, é importante reconhecer que existem disputas internas dentro do PT, e eu vejo que essas mudanças, né, elas tentam imprimir uma cara, né, assim, a gente vê, né, o presidente Lula sendo cobrado por imprimir, né, uma marca, né, qual a marca do governo Lula 3, né? Eu acho que foi eleito, né, a chapa que foi eleita uma tentativa de construir uma frente ampla, né, uma articulação entre os grupos de esquerda, centro-esquerda, né, e até mesmo centro-direita. A gente tem articulações amplas que levaram à vitória do presidente Lula. Essa reforma, mini-reforma ministerial, ela diz sobre a sucessão do próprio PT, diz sobre a sucessão, né, presidencial, são peças, né, que estão sendo moldadas, mas eu vejo como um esforço, né, do governo Lula 3 de tentar emplacar, né, uma marca que seja capaz de reforçar a sua imagem, né, para uma eventual candidatura à reeleição ou mesmo para a construção de uma alternativa, né, para uma liderança política que venha suceder o Lula no futuro, se ele desistir de candidatar, por exemplo. Né? Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Vinícius, nos ajudando aí a entender o sistema partidário brasileiro e sucesso à frente de seus próximos estudos. Muito obrigado, Marco. Sempre à disposição. Um prazer. Um abraço. Um abraço. Eu conversei com Vinícius Alves, doutor em Ciência Política e professor do IDP. Falamos sobre um artigo dele em coautoria com o pesquisador Pedro Floriano Ribeiro, que investiga o engajamento partidário e as percepções dos filiados em relação às instituições democráticas no Brasil. E também sobre os desafios de hoje na construção da governabilidade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.